Parigô de Souza, ontem nós trouxemos aqui. A história é a seguinte, recapitulando para você que não entende. Vem com o Parra aqui para poder te mostrar. O pessoal estava em frente de casa. Um cara chegou perguntando se tinha um cigarro, enfim, aquela conversinha fiada. O morador desconfiou. Quando ele percebeu, estava sendo vítima de um assalto. O cara apontou uma arma. E até então ninguém sabia que essa arma era uma arma de brinquedo, um simulacro. Houve ali uma luta corporal entre eles, a mulher chegou a mandar um áudio no grupo do bairro pedindo socorro para que os vizinhos ajudassem, porque ela tinha tirado a arma dele, mas os dois estavam em luta corporal. E a informação que nós tínhamos é de que o cara tombou morto na cama da casa, possivelmente por uma convulsão, por algum tipo de envolvimento com drogas, até porque no bolso dele a polícia encontrou um cachimbo e um isqueiro para fumar crack, esse aqui. Agora o Wesley Lemos, o nosso repórter investigativo, ele e o Eliandro Piva, nosso repórter cinematográfico, tem Faro de Notícia, foram atrás para trazer uma novidade nesse caso. Aliás, é exclusivo, tá? Você não vai ver em lugar nenhum. Primeiro, aqui no nosso Balanço Geral. Fala, Wesley. Pois é, Parro, o Rafael Marinho Ferreira, de 37 anos, ele morreu então ontem, como você bem descreveu nessa situação, né? Ele anunciou um assalto e morreu dentro da casa das vítimas. Um casal estava nesta casa no Parigô de Souza. Ontem, em entrevista à RIC TV, a vítima desse assalto contou então que teria sido abordada quando foi levar o lixo para a calçada. O homem entrou armado na casa com um simulacro, ou seja, uma pistola de brinquedo, mas até então a vítima não sabia que essa arma era de brinquedo. Ele ameaçou a vítima diversas vezes e tentou levar uma moto que estava na garagem. Porém, não teve sucesso, não conseguiu ligar esta motocicleta. Como ele tinha trancado este casal dentro da casa, segundo a versão das vítimas, ele arrombou a porta e entrou então transtornado. Neste momento, o homem teria ficado com medo, então, que ele disparasse a arma e partiu para cima do Rafael. Houve uma luta corporal. Até esse ponto, a versão contada por ele, então, é o que está com a polícia. Depois deste ponto, ele afirma, então, que o homem teria passado mal e morreu em cima da cama durante essa luta corporal. Realmente, o Rafael Marinho morreu em cima da cama, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Aí existiam algumas possibilidades. Por exemplo, uma morte por overdose, já que ele estaria com um cachimbo para o uso de crack e também um isqueiro, ou uma morte por um mal súbito, por exemplo. Mas essas possibilidades foram descartadas no IML. Agora vem a novidade. A morte foi por esganadura. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, depois do exame de necropsia, esse homem morreu por esganadura. Ou seja, por golpes no pescoço. Isso, então, levantou a suspeita da polícia e também foi aberto um inquérito policial na Delegacia de Homicídios para apurar este caso. O detalhe, o delegado João Reis, que é o responsável pela investigação, ele ressalta que realmente esse homem teria agido em legítima defesa, já que o Rafael teria entrado na casa, então, para cometer o assalto. Mas a legítima defesa, na lei, tem um ponto específico que fala sobre, então, a questão que a vítima poderia ter tido um excesso, ou seja, se ele teve um excesso durante essa luta corporal, aí o caso pode ser tratado, por exemplo, como um homicídio. Esse caso ainda está sendo investigado, o delegado vai ouvir agora a vítima desse assalto e pretende então encerrar esse inquérito nos próximos dias. Nós conversamos com o João Reis, vamos ouvir então a fala do delegado responsável pelo inquérito. Confirmando agora que a morte dele foi em razão de uma esganadura, ou seja, devido à imobilização que ele sofreu na residência lá, nós vamos abrir um inquérito para apurar a questão do homicídio dessa pessoa. Independente do passado criminoso, da situação, nós temos que analisar se houve legítima defesa ou não por parte do morador. A legítima defesa tem que se caracterizar tem alguns requisitos. Primeiro, tem que ser uma agressão injusta. No caso, era uma agressão injusta para ele, porque essa pessoa entrou para cometer um roubo. Vamos verificar agora se houve a questão se houve proporcionalidade na reação da vítima do roubo. A pessoa que vai reagir a alguma situação não pode exceder os meios necessários que ele tem à disposição para repelir essa injusta agressão. Então, o inquérito precisa por agora se houve excesso na legítima defesa. Se houver excesso, a pessoa responde por homicídio. Se não houve excesso, vai caracterizar a legítima defesa e a pessoa não responde mais pelo homicídio, porque houve a questão de legítima defesa no crime.
Vamos lá, você de casa pode estar pensando o seguinte, o delegado está exagerando em querer abrir um inquérito para investigar essa morte. O delegado está fazendo a parte dele. Ele disse ali, foi de forma bem clara, a legítima defesa ela existe, mas se há um excesso, isso tem que ser investigado e pode ser inclusive enquadrado por um homicídio. Um homicídio ali de uma outra qualificação, a não ser esse de legítima defesa. Só que, quem é que vai provar o que aconteceu? Só tem a fala da vítima. Não tem uma câmera de segurança dentro da casa para provar ali quantos minutos ou quantos segundos durou essa luta corporal entre eles. Com base nas lesões provocadas ali no pescoço pela esganadura, não sei se foi assim ou se foi um mata-leão, a polícia científica, através do médico legista do Instituto Médico Legal, vai poder dizer o que aconteceu. Agora, o que eu preciso dizer é o seguinte, e se fosse você? Se o cara entrasse na sua casa, onde está você e a sua mulher, armado com uma pistola que até então você não sabia que era de brinquedo, e você entra numa luta corporal, onde a sua vida e a vida da sua família está em jogo, o que você faria? O que você faria? Manda mensagem aí para mim, no 991210893. Você seguraria a pessoa, você trataria de outra forma, você trancaria a pessoa num banheiro, você faria qualquer coisa, enfim. Ou você faria o mesmo que ele fez. 991210893 é o nosso WhatsApp. Eu troco de assunto, já volto nesse, para registrar sua participação.